Primeiro, eu já queria agradecer a presença tão ilustre aqui e já pedir desculpa para vocês, porque eu vou ser pela primeira vez um moderador de alguma coisa. Minha habilidade é zero para isso, mas eu tenho ajuda aqui. A gente combinou, já que todo mundo conhece todo mundo aqui, de não se apresentar. Mas estamos aqui para falar do mercado regional de SAF, desenvolvimento do mercado aqui na América Latina. A América Latina é uma das potências globais na meta de descarbonização do setor aéreo. A região ela vive um momento singular, marcado por um crescimento acelerado da demanda por voos e pela responsividade das companhias em promover a conectividade aérea, posicionando o Brasil e os países da América do Sul como grande oportunidade para a estruturação de um mercado de aviação baseado no consumo e na competitividade das tecnologias com menor pegada de carbono. Nessa linha, o SAF, combustível sustentável de aviação, é reconhecido como principal vetor para a redução das emissões do setor, com potencial de diminuição entre 70% e 80% da liberação de dióxido de carbono na operação comercial, se comparado com o querosene de aviação. Porém, o que diferencia a América do Sul é a sua capacidade de produzir SAF em escala e de forma competitiva, eu diria principalmente aqui no Brasil, graças a uma série de fatores como a abundância de recursos naturais, repertório da agroindústria regional e a maturidade das políticas públicas. A Latam e Airbus, cientes desse potencial, firmaram há alguns anos uma parceria com o MIT para analisar as minúcias dos mercados dos países da região e concluíram reforçando o papel estratégico da América Latina. Se bem articulado, a integração regional pode culminar na redução de emissões do setor aéreo na região, no patamar de 60%, com SAF produzido a custos médios inferiores aos valores observados em outras regiões. Soma-se a esse potencial ainda que a região possui a maior disponibilidade per capita de biomassa sustentável do planeta, insumo central nas rotas de SAF, com maior maturidade tecnológica, segundo a análise da IATA. Potencial evidente que países como Brasil, Chile, Colômbia e México podem ser os motores de uma nova cadeia de valor regional, capaz de integrar as matérias-primas, tecnologia e logística sob missão comum na transição energética do setor. No caso brasileiro, ProBio QAV consolida essa ambição nacional e, quando combinado as iniciativas de cooperação, como a recente entre Brasil e Chile para colaboração tecnológica e harmonização regulatória, abrir caminhos para a formação de um mercado regional e integrado de SAF. Esse potencial, no entanto, só se realiza com a cooperação e coordenação, e construir o mercado regional de SAF vai exigir harmonização regulatória, mecanismos alinhados de compensação de emissões, meios de atração de investimento e inovação, entre outros aspectos. A gente vai fazer 2 rodadas de perguntas para cada um dos convidados palestrantes aqui, e eu começo a primeira rodada com pergunta para o Renato. ProBio QAV, Renato, tem potencial para posicionar o Brasil como referência na descarbonização da aviação. Hoje mesmo foi publicado, a gente estava comentando isso agora há pouco, a consulta pública do decreto que regulamenta o ProBio QAV. E a gente quer aproveitar essa oportunidade de ter esse quórum aqui qualificado para abordar alguns temas dessa regulamentação que impactam a ponta final da cadeia, que no fundo é a companhia aérea e, consequentemente, o passageiro das companhias. Projeções indicam que SAF custará de 3 a 5 vezes mais do que o combustível fóssil. Por isso é importante pensar em como alavancar essa indústria sem impactar as operadoras aéreas e passageiros. Vale lembrar que aqui no Brasil se voa muito pouco, a gente fala de 0,5 voos por habitante por ano, comparado com 1,28 no Chile, ou a própria média da América Latina em 0,7. A gente nem vai comparar com a Europa com 2,7. A proposta do decreto, ela indica que o CNPE irá monitorar as condições de cumprimento dos percentuais de redução de emissões e poderá alterar o mandato com base na insuficiência de volume de produção do SAF ou no preço. Quais as projeções do governo para garantir que o produtor destine SAF no começo do mandato para as companhias aéreas brasileiras, com base em que custo? Quais critérios para caracterizar o desabastecimento ou onerosidade excessiva? E o último ponto para terminar essa pergunta longa que eu estou fazendo aqui para você é sobre como é a composição desse subcomitê de combustível sustentável da aviação.
Primeiro, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui no dia de hoje, que é o dia que a gente botou em consulta pública a minuta de decreto que regulamenta o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. Esse é alguns de vocês aqui, eu vi que já estavam desde o início das discussões desse tema, que eu liderei desde 2021. Então, são 5 anos até chegarmos no dia de hoje. E este decreto, a minuta, foi construída a muitas mãos. Então, o texto que foi publicado, ele tem uma origem que é tanto o trabalho ao longo do comitê criado pelo CNPE para essa finalidade, como a participação social por meio da Conexão SAF, liderada pela ANAC, desde que ela foi fundada aí no ano passado até agora. Então, esses vários meses de trabalho originaram o que consta no decreto. E, para responder a pergunta, Jerome, vou tentar dividir em 2 blocos. Bloco 1, que é a questão do custo, né? O tema do custo do SAF, ele é sabido já há muito tempo, né? Então, o desafio nosso é um desafio de economia. Economia no sentido de tentar casar a demanda que existe com a oferta. Então, a política pública em si, ela é um instrumento indutor de promoção industrial, né? Assim, a gente quer que o Brasil seja um hub produtor de SAF. Então, a ideia é que uma estabilidade regulatória, uma estabilidade jurídica, cria as condições, e isso envolve não só a própria regra em si, mas os mecanismos de fomento, os mecanismos de incentivo tributário, tudo que tiver ao redor para viabilizar esse mercado produtor nacional é prioridade para a gente implementar essa política pública. E a gente tem a convicção de que, ao longo do tempo, a escala para uma demanda que é firme, ela tende a gerar uma redução de custo. E é óbvio que pode ser que o custo em si do produto físico não seja o mesmo do produto fóssil, equivalente, né, o JET. Mas a ideia é que se criem mecanismos que compensem isso por meio de arranjos tributários e arranjos de fomento a essa indústria. Então essa é a forma que normalmente se vê países aplicando esse conhecimento. E para fechar essa primeira parte, eu queria lembrar que a Constituição Federal, ela tem um artigo que determina a aplicação de um diferencial tributário para combustíveis sustentáveis em relação aos seus equivalentes fósseis. Então a ideia é que a gente possa avançar também nessa frente. Em relação ao segundo bloco de perguntas, que é a atuação em relação ao mandato, cuja entidade legítima é o Conselho Nacional de Política Energética, esse comando de que o CNPE terá, para o mandato de redução de emissões, de 1% a 10%, que já está determinado na lei, né, o cronograma, ele vai ter a autonomia de reduzir o teor com base em análises que envolvem situações de mercado, impacto ao consumidor, existência de capacidade de oferta, restrições eventualmente existentes de suprimento nacional ou internacional. Essas análises são análises que vai caber ao CNPE determinar uma eventual redução de teor. Então pode parecer que é algo que é distante no tempo, mas não é. O CNPE aplica reduções de teores de misturas obrigatórias de políticas públicas existentes há muito tempo, né? Então a gente não só já fez várias vezes isso para o setor de etanol, para o setor de biodiesel, diversas ocasiões, como também a gente, para os setores novos, vou citar aqui o biometano, que é um outro capítulo da Lei do Combustível do Futuro, que vai iniciar o seu processo de cumprimento de metas no ano que vem. A meta inicial poderia ser ao redor de 1%, mas o CNPE deliberou por uma decisão de propor, né, um percentual que é de 0,25%, portanto, menor do que 1%, e as análises partem desse tipo de insumos para tomada de decisão, que são as condições de mercado, de suprimento e de atendimento à demanda. Então, o Conselho ele é a entidade legítima, e a ideia é que a gente permita que a política pública evolua, levando em consideração esses fatores e, de novo, ouvindo sempre todos os atores envolvidos, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta, para a tomada de decisão. É assim que normalmente o MME e o Conselho têm atuado ao longo do tempo em relação aos temas de transição energética. Super claro, obrigado, Renato. Agora para o Rafa. Rafael, ainda no campo das políticas públicas, a transição energética da aviação depende de políticas econômicas bem articuladas. Observamos que o decreto do ProBio, QAV, não abre a possibilidade para integrar com o mercado de carbono, SBCE. Como o Ministério da Fazenda avalia o potencial produtivo do SAF no Brasil e na América Latina dentro da agenda de finanças sustentáveis, especialmente considerando o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões e os mecanismos de precificação
do carbono. Boa tarde, Ron. Boa tarde, os colegas aqui todos de mesa. Prazer estar participando aqui desse painel. Acho que o Brasil está vislumbrando como uma oportunidade enorme para o país a gente avançar na regulação do mercado de carbono, né? Então, antes de entrar propriamente na pergunta, acho que vale dizer que foi aprovada no ano passado a Lei de Mercado Regulado de Carbono. 1 ou 2 semanas atrás foi criada a Secretaria do Mercado Regulado de Carbono no Brasil, que já vinha trabalhando numa regulamentação da lei. Então a gente deve ter as primeiras consultas públicas de tópicos específicos já abertos agora nos próximos dias, mas a regulamentação mais ampla até o próximo ano. E como país sede da COP desse ano, a gente apresentou uma iniciativa, que aí dialoga diretamente com a sua pergunta, de criar uma coalizão aberta para o mercado de carbono. O que é essa ideia? Hoje há uma fragmentação de mercados de carbono, com regras diferentes em cada um dos países, União Europeia, China, Califórnia, cada um tem uma regra diferente, o Brasil agora com a sua própria. Então, num primeiro passo, a ideia é a gente tentar trabalhar com a harmonização das regras de MRV, né, de mensuração, reporte e verificação. Trabalhar com a contabilidade de carbono, tentar uniformizar, trabalhar com as regras de offset, de compensação, também harmonizar essas regras para, no médio prazo, a gente poder ter a ideia de uma interoperabilidade plena desses mercados de carbono, que é o que traz mais eficiência ao sistema. A gente poderia, para o conjunto desses países, ter o esforço de descarbonização nos setores para os quais a gente já tem soluções maduras e a um custo mais barato para fazer a descarbonização, ganhando tempo para que nas áreas mais hard to abate a gente desenvolva as tecnologias, amadureça e barateie esses processos. Então a gente vem fazendo esse esforço global e me parece que faz todo o sentido que, como parte dessa construção global, que vai levar tempo, naturalmente, são jurisdições muito diferentes, com estágios de maturidade do mercado diferentes, a gente possa, inclusive, avançar regionalmente com áreas específicas para as quais a gente já tem uma maturidade maior e em que o Brasil pode ser um grande produtor, um fornecedor da solução. Não é o caso de a gente trabalhar aqui com a América do Sul, eventualmente com o Chile, como já começou essa discussão, já que o Brasil tem potencialmente um dos SAFs mais baratos do mundo, seja pela rota tradicional da REFA, seja pelo ATJ, e Gordon pode falar aqui um pouco mais sobre as oportunidades aqui no Brasil nessa área, como um grande produtor de etanol também, mas o fato é que me parece absolutamente compatível com o esforço anunciado aqui de a gente ter essa coalizão aberta, a gente também avançar com essa discussão regional em áreas específicas. A ideia da coalizão é justamente a gente acelerar o processo de descarbonização sem necessitar do aval de todos os países, sem se submeter ao veto individual que cada país tem no processo negociador atual. E mesmo na coalizão, vão ter passos mais devagar, porque vai envolver China, União Europeia, Colômbia, Chile, Reino Unido, etc. Então, se a gente identificar setores que são benéficos para o Brasil como fornecedor da solução, eu acho que é uma solução muito promissora para a gente avançar nessa linha. E é legal que a gente junta países que se complementam, que eventualmente têm uma demanda alta, mas não têm capacidade de produção, outros que avançaram mais na questão da descarbonização através de crédito de carbono. Então, juntando isso, acho que você consegue construir mais do que esperar que todo mundo se alinhe. Exatamente. Marcelo, com a visão da ANAC, em linha da pergunta feita agora há pouco para o Renato, fazendo referência à proposta do decreto que regulamenta o ProBio-QAV, observa-se o papel estratégico que a ANAC tem na governança regulatória e na harmonização das normas do setor com o cenário internacional. Conforme o decreto da ANAC, a ANAC terá 240 dias para regulamentar os procedimentos necessários. E um deles é a questão dos meios alternativos ao cumprimento do mandato. Já feito referência disso aqui. O decreto prevê como meios alternativos o uso do LCAF, CBIO e mecanismos de book and claim, que não poderão exceder em 5% da meta anual compulsória. E também não poderão ser usados por 2 anos consecutivos. No primeiro momento, entendemos que esse percentual é baixo, contudo, sobretudo, nos primeiros anos em que não há certeza do fornecimento do SAF e muito menos do patamar de preço. Além disso, observamos que o decreto concentra seus instrumentos de estímulo na produção do SAF, sem, contudo, assegurar mecanismos que garantam um preço acessível ou previsão para o consumidor final, no caso das companhias aéreas e os passageiros. Nesse contexto, como a ANAC está se preparando para apoiar o setor, tendo em vista a disponibilidade projetada e os custos
para os primeiros anos do mandato, para que não impacte no crescimento do setor para frente? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Excelente pergunta. É uma preocupação do governo, da agência, o preço, o custo e como isso vai chegar para o consumidor, que é uma preocupação da Latam também. A gente tem uma meta de desenvolver o setor, de universalizar, né? Mas um setor essencial em várias regiões, principalmente as regiões remotas. E não dá para ser um trade-off, né? A transição energética, descarbonização e a universalização do setor. Então, só reforçando o que o Renato acabou de falar, eu acho que a condição do governo é exatamente conseguir dar segurança jurídica e manter as condições favoráveis ao investimento. E aí promover a concorrência e a escala exatamente para o custo reduzir. E aí eu vou comentar um pouquinho só sobre o decreto, essa parte dos meios alternativos. Quando ele fala aqui de book and claim, ele está falando de book and claim internacional, tá? Então o que a gente está criando com o decreto? Um sistema de custódia exatamente para garantir a rastreabilidade e evitar a dupla contagem. Então, quando um SAF for produzido, ele já vai entrar no sistema book and claim nacional. E isso, a gente está falando de cumprimento principal. Isso não é a minha alternativa. Então, o meu alternativo é book and claim internacional. É você comprar aquele atributo de sustentabilidade lá fora. Por que isso? Porque assim, a lei é muito clara, ela quer desenvolver um mercado de SAF, né? Então, a gente precisa olhar um pouco a médio e a longo prazo, exatamente que a gente sabe que assim, o custo vai reduzir, mas a gente tem preocupação, claro, a curto prazo, né? Então, a gente precisa dosar e equilibrar. Então, está em consulta pública, a gente quer realmente ouvir, desde que a gente tem feito isso já há alguns anos, com a conexão SAF, enfim, desde a elaboração da lei, ouvir todo o setor, ouvir toda a cadeia produtiva, exatamente para ver esse equilíbrio. Está pouco, está muito? Enfim, Petrobras vai anunciar agora em dezembro já o coprocessado, né? E a estimativa ali 3 vezes o preço. Então, talvez no início, o percentual esteja baixo, ou não. Enfim, isso que a gente precisa sentir o mercado. Mas a gente espera que a médio e longo prazo, dando as condições favoráveis, como a Renata colocou que realmente os projetos vão aparecer e vai ter escala. E aí, principalmente, tendo a harmonização, onde entra a segurança jurídica e regulatória. Então, nesse primeiro momento, talvez realmente 5% seja pouco, a gente quer ouvir, e a gente vai dosar. E a questão do crédito também, enfim, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Exatamente porque, nesse primeiro momento, talvez tenha só o coprocessado da Petrobras, durante até 29, mas os projetos como a Selen, Rio Grandense, e outros, enfim, estão aparecendo. Acho que em 2030 a gente já vai ter uma produção em larga escala. E aí sim, espero que o custo realmente abaixe e não impacte o setor. Além disso, aí o Gordon acho que pode falar, né? Semana passada, retrasado, já perdi no tempo, saiu, enfim, a resolução que coloca o financiamento do FENAC e uma das linhas é a aquisição de SAF. Então a gente vem trabalhando exatamente das condições melhores, exatamente pensando no custo. Então essa acho que é talvez a primeira iniciativa, né? Com o decreto ele também traz alguns mecanismos, enfim, a gente espera aí, estamos discutindo no âmbito da conexão SAF do governo a questão da rede, então a gente espera realmente trabalhar dando todas as condições exatamente para, ao longo, médio prazo, esse custo. E aí, como eu falei, está em consulta, a gente quer ouvir se 5% talvez esteja muito baixo, vamos discutir. A gente está aberto para isso desde o início, acho que tanto da lei e agora no decreto. Obrigado, Marcelo. É bom ver a flexibilidade e a complexidade reconhecida desse setor ou desse movimento que a gente está buscando fazer. Gordon, o BNDES ele tem papel central na transformação de políticas públicas em investimentos concretos e não é de hoje, né? Nessa linha, o SAF já aparece como um ativo estratégico da economia verde aqui no Brasil, a exemplo do terceiro leilão Ecoinvest e da taxonomia sustentável brasileira TBS. Olhando para esse posicionamento do Brasil e para as oportunidades na América Latina, quais são os principais caminhos planejados pelo BNDES para apoiar o desenvolvimento de um mercado de SAF numa escala comercial? Bom, Jerome, primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui, agradecer a CNI, cumprimentar todos os meus parceiros aqui de mesa, não sei como é que a gente chama isso aqui, de palco. Eu não podia começar sem primeiro parabenizar a Latam pelo anúncio que fez que vai fazer a aquisição dos aviões da Embraer. Sabe que isso realmente é um belo gol. Conversamos bastante sobre isso, muito, né? Então, parabéns para a Latam.
Parabéns para o Brasil, porque isso é muito, muito bacana. Então, e se precisarem do BNDES, estamos à disposição para financiar a aquisição, tá bom? Tá bom. Estamos à disposição. Bom, sobre a agenda específica aqui de SAF, e acho que cada um falou aqui uma série de coisas que mostra a relevância que a agenda verde de sustentabilidade, a agenda de biocombustíveis, de energia renovável, tem para o governo do presidente Lula, né? Uma série de medidas estão sendo colocadas. E a parte de combustível sustentável marítimo, combustível sustentável de aviação, é um deles que está sendo muito bem olhado e colocado como prioridade por uma série de ações, biometano, que são relevantes. E o Brasil tem tudo para liderar essa agenda e é isso que está sendo feito. Uma série de medidas estão sendo colocadas no âmbito do Plano de Transição Ecológica, da Nova Indústria Brasil, toda a política do Ministério de Minas e Energia. Então, assim, uma série de ações estão sendo colocadas. E o BNDES tem um papelzinho dele ali dentro desse arcabouço todo, e é isso que nós estamos tentando impulsionar com uma série de instrumentos. Algumas coisas que eu queria começar a falar antes de falar especificamente de SAF. O BNDES tem apoiado fortemente o setor de biocombustível, né? Então, foram 10 bilhões que o BNDES colocou de 23 até outubro desse ano para o setor de biocombustível, que é tão importante, tão relevante para o país. São 10 bilhões de reais que a gente está estimulando o investimento nessa agenda tão estratégica e, grande medida isso, graças fruto a um instrumento criado pelo Ministério da Fazenda com muita inteligência, que é o Fundo Clima, que lança o Green Bond, capta ele, coloca ele para o BNDES poder financiar a expansão desse setor tão estratégico para o país e que a gente tem visto a importância dele aqui e que ele vai ser cada vez mais importante. Então, o primeiro passo importante, que é aumentar a escala de produção de biocombustíveis, tem sido feito por meio do financiamento a biocombustível, principalmente, né, a etanol. Então, essa é a primeira ponto estratégico. A segunda coisa que o BNDES fez foi um chamamento público em parceria com a FINEP. Nós colocamos 6 bilhões de reais nessa chamada para apoio a projetos para combustível sustentável marítimo e de aviação. Recebemos uma demanda de 170 bilhões, quase. Fizemos uma peneira lá e ficamos um pouco mais de 100 bilhões de bons projetos. O que a gente tem de projetos mais maduros são os ligados à Reifa, o Marcelo já falou aqui, né? Alguns deles, a Selem, Rio Grandense. Esses me parece que já estão ali mais encaminhados. Tem uma tecnologia mais pronta e nesse primeiro momento diria que até mais barata do que o do ATJ. Mas eu acho que no caso do Brasil, nós não podemos deixar de colocar como uma agenda estratégica poder fazer o SAF a partir do etanol, a partir do biocombustível. Acho que essa é a grande agenda onde o Brasil tem um grande diferencial e pode ser. Inclusive porque no Corsia, o fato de você usar o etanol brasileiro, seja de segunda geração da cana, seja fruto de milho, que é safrinha, né? Então por isso é diferente do etanol de milho americano, tem ali um abatimento de 30% no Corsia, o que ajuda bastante, né, a utilização dele. Então, é muito importante que a gente estimule o SAF a partir do ATJ. Nós estamos trabalhando nisso pesadamente lá no BNDES, estamos reunidos com todas as empresas do setor, discutindo o que elas precisam, quais são as agendas, quais são os mecanismos. Então, aí nós temos uma série de mecanismos para isso. Temos Fundo Clima, temos nossos recursos para desenvolvimento de tecnologia, então nós estamos trabalhando também em alguns casos para desenvolver tecnologia, que é a nossa linha mais barata para apoio à inovação, desenvolvimento de tecnologia. Hoje mesmo, aprovamos um projeto super importante, que eu ainda não posso revelar, mas para essa agenda, que vai ajudar muito na agenda de SAF. Aprovamos hoje antes daqui eu estava em reunião de diretoria, exatamente aprovando esse projeto. Temos o nosso mecanismo de equity. Então o BNDES, depois de 10 anos parado em fazer equity, voltou a fazer equity. Então nós estamos trabalhando, discutindo com essas empresas a participação do BNDES, a volta do BNDES para entrar em algumas dessas empresas, ou um conjunto dessas empresas, porque o custo de você fazer uma planta de SAF a partir de ATJ é $1 bilhão. É caro, né? E ainda precisa de uma série de regulamentações, né, para essa agenda. Então nós estamos discutindo com eles, com vários deles, como é que a gente pode acelerar o processo também do SAF a partir do ATJ e também, obviamente, estamos apoiando quem está em REFA, nós estamos também já discutindo esses mais avançados. Então, estamos olhando de forma geral uma série de possibilidades. E eu acho que uma coisa que já foi comentada aqui, que é a história de, no FINAC, ter se colocado a possibilidade de financiar a aquisição com taxas de juros incentivadas, que é um dos principais custos, né? O combustível ali para vocês é um dos principais custos, então vai ter um financiamento de longo prazo, né, com taxa incentivada, para quem fizer exatamente a aquisição de SAF brasileiro. Então, eu acho que nós estamos trabalhando bem, estamos com uma série de medidas sendo colocadas, uma série que já foram colocadas aqui. Eu acho que esse conjunto de medidas faz a diferença. Eu acho que essa é uma agenda
de país e de futuro bem importante. É bom ver o BNDES bem ativo, como a gente tem visto nessa agenda. Vamos para a segunda rodada. Eu começo de novo com o Renato. Renato, o Brasil tem enxergado a cooperação com a América Latina como uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento de combustível sustentável, não apenas no âmbito nacional, mas também em escala regional. Em outubro, ocorreu mais um encontro entre Brasil e Chile para avançar no acordo de cooperação bilateral sobre SAF. No mês de agosto, o Brasil firmou com o México uma parceria para combustíveis sustentáveis. Iniciativas semelhantes têm se multiplicado na região. Colômbia e Chile, por exemplo, instituíram um grupo de trabalho em outubro para coordenar esforços sobre o SAF. Diante desse cenário de novos canais de diálogo e coordenação entre países, quais são, na sua visão, os caminhos mais promissores para estruturar um ambiente de cooperação entre as companhias aéreas, os governos e produtores na América Latina para acelerar a construção de um mercado regional de SAF? Bom, Jerome, acho que o primeiro ponto é ampliar a escala do nacional para o regional e para o internacional é uma das condições que você cria para dar escalabilidade para essa indústria nova. Então, para a gente, isso é uma convicção e é importante a gente lembrar que a ideia dessa política nacional é a ideia de ser uma política não só da área de combustível, uma política da área de energia. Ela é também uma política industrial, ela é geopolítica, porque isso tende a nos levar à promoção de vocações nacionais internacionalmente. O Brasil tem ambições internacionais com este programa e a escalabilidade depende também dos arranjos que a gente promove. Eu acho que isso é bem ilustrado quando a gente observa os memorandos de entendimentos que o Brasil já tem assinados com diversos países que incluem os temas de combustíveis sustentáveis. A gente pode ilustrar, por exemplo, com o caso da Aliança Global para Biocombustíveis, que o Brasil está começando a utilizar também como uma das plataformas, o GBA, lançado em 2023, para essa finalidade. E o próprio compromisso de Belém, agora o 4 vezes, de quadruplicar, ele também vai na ideia de você ampliar essa estratégia. Por outro lado, também é importante a gente entender que uma coisa é a atuação do setor privado em negociações e do setor público em negociações separadamente. Mas para criar condições para que o próprio mercado se integre de uma maneira coesa, é relevante que a gente tenha regras que permitam intercambiabilidade e padronização de procedimentos. Então, é importante, por exemplo, na nossa visão, que um mercado internacional desse produto, que é uma commodity, padronizada a especificação do SAF, ela permita que a comercialização também tenha flexibilidade. Então, por exemplo, os mecanismos de book and claim, na nossa visão, são mecanismos que precisam estar presentes em qualquer solução que esse mercado vai entregar para funcionar no presente e no futuro. Então, eu penso que a união entre a necessidade de se escalar, a oportunidade de você atuar regional e internacionalmente, e você permitir que as regras sejam desenvolvidas e implementadas de uma maneira a dar a flexibilidade necessária para que isso se viabilize, a gente entende que esses elementos precisam estar presentes, né? E novamente faço aqui o convite, né? Um decreto normalmente não se põe em consulta pública. A gente põe exatamente com esse intuito de novamente ouvir também o mercado, a sociedade, o próprio governo, para a gente poder entregar o que se espera, que é isso. Temos 45 dias a partir de hoje. Exato. Gordon, eu volto para você. Considerando o papel estratégico que a gente já comentou do BNDES na retomada dos investimentos, na tua avaliação, quais são os principais desafios para coordenar esforços entre financiadores e tomadores de recursos nesse ciclo de investimento, tanto no doméstico quanto no regional? O que a gente tem visto de desafios são alguns. O primeiro, as questões geopolíticas colocadas aí nos Estados Unidos, etc., isso tem feito algumas empresas recuarem nos seus investimentos, mas ao mesmo tempo os incentivos caíram nos Estados Unidos, então tem algumas empresas querendo sair de lá e vir para cá, para o Brasil, para fazer um investimento em SAF. Então, ao mesmo tempo que é um desafio, algumas empresas estão postergando, por outro lado tem outras que estão falando, olha, lá não dá mais para ficar, porque eu perdi o incentivo, eu quero vir para o Brasil. Então, casos concretos sobre isso. Tem a questão regulatória europeia também, né, que ainda não está totalmente definida, e isso faz com que tenha a questão do off-take, então, como não está definido, eles ficam esperando para saber qual vai ser realmente a demanda que eles têm. Então, eu acho que uma discussão importante que a gente tem que fazer em âmbito regional é como a gente consegue fortalecer a questão do off-take aqui, as demandas aqui, como é que Latam e outras conseguem garantir a demanda aqui da produção. Eu acho que isso pode ajudar bastante nessa discussão. Eu acho que isso é um passo importante. E o outro é um pouco aquele que eu falei, a questão de que é muito custoso para o etanol
para quem vai fazer a parte de etanol, e a gente tentar construir uma solução financeira com um grupo de instituições para começar a fazer a primeira planta, depois a segunda, para conseguir escalonar isso. Então, acho que são esses os desafios que estão colocados. Tinha uma série de projetos que a gente estava vendo que iam começar a acontecer esse ano, em função das questões geopolíticas, regulatórias europeias, as empresas puxaram o freio, mas eu acredito que está sendo construído aqui, a questão do decreto e a questão que a gente está dentro do banco tentando construir um pool de empresas para trabalhar em conjunto, isso tem uma solução para fazer a primeira planta de ATJ e conseguir avançar nessa agenda. Mas eu tenho certeza que o Brasil tem tudo para ser o grande player global dessa agenda de SAF, seja qual for a tecnologia. O que eu não quero, eu sempre falo, é que o etanol saia daqui, vá para o Japão, lá vire SAF e volte, entendeu? Tem o pessoal da Sumitomo aqui, eu quero que o pessoal da Sumitomo venha fazer isso aqui, não faça lá. É essa a questão principal. Eu quero que as companhias brasileiras também se aproveitem de que o Brasil é um potencial produtor super eficiente do SAF aqui. Rafael, você tem defendido que enfrentar a crise climática é também uma agenda de desenvolvimento econômico, com política industrial verde, que integra inovação, transição energética e desenvolvimento regional. O Ministério da Fazenda reconhece esses desafios e atualmente conduz uma tomada de subsídio, como a gente comentou, na Secretaria de Reformas Econômicas para identificar os entraves ao crescimento do setor no Brasil e buscar soluções para questões como os elevados custos operacionais relacionados aos combustíveis. Tivemos a reforma tributária que prevê o aumento de alíquotas para o setor aéreo e na semana passada o relatório Bacuto-Belém Roadmap mencionou a possibilidade de novas taxas sobre a aviação e o transporte marítimo. Somado a isso, a gente está discutindo a implementação do mandato SAF, cujo custo ainda é significativamente mais elevado comparado com os combustíveis fósseis. Diante desse contexto nada tranquilo, como equilibrar essas medidas com a necessidade de manter o transporte aéreo acessível e competitivo? Considerando as dimensões do Brasil, que são continentais, e os desafios logísticos, como o governo pretende assegurar que a transição energética da aviação não resulte em perda de conectividade ou de desenvolvimento do setor aqui no país? Eu acho que o cenário é sim otimista e positivo. É claro que há desafios concretos aqui a colar para a gente enfrentar, mas o cenário geral acho que é muito positivo. Antes de falar do setor aéreo propriamente, eu não posso deixar de dizer que quando o presidente Lula tomou posse em janeiro de 23, a previsão do mercado era que o PIB ia crescer naquele ano 0,8%, cresceu 3,2%. Em janeiro de 24, a previsão era que o PIB ia crescer 1,5%, cresceu 3,4%. Esse ano começou com a previsão de crescer 1,5%, já está caminhando agora para algo perto de 2,5%. A inflação está na menor desde o Plano Real, levando em conta os 4 anos presidenciais. Desemprego na menor taxa da série histórica. Pobreza na menor taxa da série histórica. Desigualdade na menor taxa da série histórica. Então acho que a gente está se organizando, por assim dizer. Posso adicionar um? Provavelmente a gente vai bater o recorde de trapaceiros transportados esse ano também. Olha aí, mais um dado agora para recorde de turismo, recorde de exportação, recorde da Bolsa de Valores, recorde da renda do trabalho, enfim, indicadores muito positivos no geral. E pensando no longo prazo, um conjunto de reformas estruturantes sendo aprovadas no Brasil. Mudança no setor de seguros, uma mudança aí de há 40 anos aguardada, mudança com marco legal de garantias, e a mais relevante de todas as reformas, eu diria que é a reforma tributária, que muda por completo o ambiente de negócios aqui no Brasil. Traz desafios para um setor ou outro, mas eu acho que o ganho sistêmico é muito maior. Ganho sistêmico, inclusive, de renda da população, de ganho de PIB e, portanto, mais gente com renda para poder gastar em serviços. Então, eu acho que o ganho que a gente vai ter com a reforma tributária, mais do que compensa qualquer dissabor que vai ter em qualquer área, e acho que mesmo para essas áreas que vão ser diretamente afetadas, em particular o setor de serviços, o ganho vai ser muito maior pelo conjunto da melhoria do sistema. Eu não posso deixar de mencionar aqui que, levando em conta o ranking do Banco Mundial, do Doing Business, que avalia a facilidade de fazer negócios em cada país, o tempo médio para pagar impostos numa empresa, com contadores, com advogados, etc., uma empresa de médio porte na OCDE é de 150 horas por ano. O tempo médio de uma empresa de porte médio também na América Latina é de 300 horas por ano. O tempo médio no Brasil é de 1.500 horas por ano.
Então a gente está completamente fora do padrão internacional e a reforma tributária endereça justamente esse que é o maior desafio do sistema tributário brasileiro, que é a tributação indireta, a tributação sobre o consumo. E a gente vai passar do que é hoje provavelmente o pior sistema tributário do planeta sobre o consumo para um dos melhores, inteiramente automatizado, inteiramente digitalizado, com split payment, desonerando 100% investimento, desonerando 100% exportações. Então, acho que um ganho imenso que a gente vai ter, que falou-se agora há pouco do REID, de eventualmente enquadrar o SAF no REID, com a reforma tributária, esse debate meio que acaba, porque todo investimento novo vai ser desonerado. Não que a gente não possa discutir o REID, de repente, para o ano que vem, enquanto ainda não entrou em vigor, mas para o futuro é um debate equacionado. Então, o ganho é muito substancial que a gente vai ter com esse conjunto de medidas. E como você comentou, eu sou entusiasta de que, para além da equilíbrio macroeconômico e ambiente de negócios seguros, a gente precisa ter uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo. E é isso que a gente vem chamando de plano de transformação ecológica, que é somar a essas pré-condições, que são essenciais, um conjunto de medidas que possibilitem a gente ter ganhos de produtividade, a gente entrar em etapas de maior adensamento tecnológico, de desenvolvimento tecnológico, para o SAF não ser, como o Gordon falou, a gente pode fazer só a etapa agropecuária, mandar para o Japão fazer SAF e voltar para cá. Então, a gente precisa, para além de gerar escala nesses mercados novos, investir em inovação tecnológica. E isso o governo está fazendo também com a retomada do FNDCT, que estava quase todo bloqueado. Agora são 15 bilhões de reais por ano, aproximadamente, para investimento em inovação. É a TR para inovação que o BNDES está operando. Os centros de competência, a gente lançou uma chamada agora para o centro de competência em hidrogênio de baixo carbono. Por que não, eventualmente, a gente discutir um centro de competência, um centro de excelência internacional em SAF, para a gente ter, ao mesmo tempo, escala e ganhos de inovação tecnológica para que o produto se torne cada vez mais competitivo com o querosene de aviação tradicional. E aí a gente consegue não apenas descarbonizar, porque a gente precisa fazer o ônus da descarbonização, mas descarbonizar porque o Brasil vai ser um provedor dessa solução para o mundo, inclusive exportando essa solução. Então acho que esse que é o conjunto do arranjo que a gente vem vendo. Há desafios setoriais, há questões de acessibilidade que podem ser impactadas no curto prazo, mas o ganho sistêmico dessas medidas eu acho que é incontestável. Obrigado. Marcelo, voltando para a ANAC, considerando o papel da ANAC como autoridade aeronáutica e exercendo esse papel central na promoção de espaços coordenados de diálogo entre os atores da cadeia da aviação civil, quais são, na tua visão, à frente da regulação do setor, os caminhos mais promissores para estruturar um ambiente de cooperação entre companhias aéreas, governos e produtores da América Latina para acelerar essa construção desse mercado regional de SAF? Perfeito. Jerome, acho que os desafios são grandes, né? Na região a gente tem suas singularidades, suas instabilidades, mas a gente tem que avançar nisso. E o Brasil tem uma vocação para liderar, né? Pelo seu mercado de aviação, pela atuação da agência na OASI, né? Na Organização de Aviação Civil Internacional, pelo seu histórico, né? Além do Combustível Futuro, uma das primeiras, se não foi, acho que foi a primeira da região da América Latina a definir um mandato. E é uma lei moderna, né? O decreto agora, a gente criou a Conexão SAF, como eu falei, a Conexão SAF foi criada lá atrás, enfim, o apoio da MME, da ANP, enfim, um conjunto, exatamente para discutir toda a cadeia com os atores públicos, privados, produtores, distribuidores, investidores, governo, né? Quando a gente fala de governo, parece que é só um governo, não, o governo são várias instituições, enfim, com a Fazenda, MME, BNDES, MCTI, o MAPA, enfim, diversos órgãos, exatamente para chegar onde chegou agora no decreto, colocar em consulta pública. Então a gente tem essa experiência, mas primeiro a gente precisa fazer o dever de casa, né? E a gente está aprendendo. E eu acho que agora é levar essa experiência às mais autoridades da aviação civil. E aí, não sei se todo mundo conhece, tem a CLAC, que é a Comissão Latino-Americana, né, de Aviação Civil, que tem todas as autoridades de aviação civil da região latina. E a CLAC existe justamente para estruturar essa cooperação, essa troca de experiência, né? E até 2023, a Frente Meio Ambiente estava com outra autoridade que já estava há mais de 10 anos à frente do tema de meio ambiente. E aí, enfim, com um trabalho de diplomacia, a gente conseguiu, o Brasil assumiu a coordenação da tarefa de meio ambiente, da Frente Meio Ambiente dentro da CLAC, e agora a gente está levando exatamente capacitação,
para os demais países experiência. E acho que agora a gente tem que potencializar isso. Além disso, dentro da OASI existe um programa chamado ACT-SAF e ACT-CORSIA, que é exatamente para adotar os países de capacidade e de competência para desenvolver tanto o SAF como o CORSIA. E a gente vem apoiando fortemente, né? O Brasil hoje é uma liderança na região latina, é uma região dos países lusófonos. Semana que vem a gente está recebendo uma equipe de 20 pessoas da Angola, exatamente que eles querem conhecer a experiência brasileira, como que a gente chegou na lei, como a gente está chegando no decreto, enfim, toda a plataforma de diálogo que a gente criou. E a gente vai dar uma capacitação para o pessoal da Angola. E agora a gente vai traduzir para o espanhol exatamente para poder oferecer para a região. Então a gente está cada vez mais potencializando esse acordo e tentar isso por meio da CLAC. Além disso, eu acho que os acordos bilaterais, como foi feito Brasil e Chile, também é um bom caminho. Então começar talvez com acordos bilaterais, existem países que são mais fáceis que outros, né, exatamente fechar os acordos bilaterais e em conjunto talvez criar uma conexão SAF, quem sabe regional. Uma plataforma de cooperação e diálogo, exatamente que a gente possa harmonizar as regras, enfim, as condições, as certificações na região e ganhar escalabilidade. Além disso, hoje, dentro da OASI, a gente vê o Brasil muito sozinho na região, discutindo as questões de certificação, enfim, levando a nossa pauta. Hoje existe uma narrativa muito grande que o biocombustível compete com o alimento, provoca desmatamento, e a gente vem combatendo isso. E a gente conseguir fazer essa cooperação regional e levar o recado do sul global, eu acho que vai reforçar muito, né? Porque, assim, é um discurso constante que a gente tem feito lá fora. Não existe isso, né? E isso, o estudo da Latam, enfim, outros estudos acadêmicos têm demonstrado isso, que isso é uma falácia, né? Então, acho que a gente se unir como região exatamente para construir uma nova narrativa, na verdade, desconstruir, né? A narrativa que é feita lá fora, que a gente vê muito discussões, barreiras comerciais disfarçadas de barreiras técnicas, a gente tentar derrubar isso, e derrubar isso como região é mais forte, né? Então, eu acho que esse passo tem que ser dado, e o Brasil tem essa vocação de liderar, mas estamos caminhando e querendo levar a experiência do Brasil para os outros países. Muito completa a resposta, muito legal. Agora eu tenho um desafio de síntese para a gente, nós 5 aqui. Como a gente fez nos outros painéis, a gente tenta resumir em uma frase qual é o passo mais decisivo nos próximos 2 anos para viabilizar o mercado regional de SAF na América Latina e no Brasil, sempre pensando em escala e custo competitivo. Vamos começar daqui para lá. É a ousadia de implementar essa política nacional alinhado com os requisitos internacionais e promovendo o mercado brasileiro lá fora. A gente, enfim, entende que isso aqui é um assunto de geopolítica, acho que dá para perceber pelas discussões, e a gente tem a convicção de que a gente pode, daqui no futuro, fazer o que eu estava fazendo aqui antes de entrar nessa conferência, que é celebrando 50 anos do sucesso da política do etanol, completa hoje, 50 anos, e que quando surgiu era cheio de dificuldade, era uma jabuticaba brasileira, e hoje está sendo exportado para o mundo todo. A ideia é que a gente faça isso para essa política. Tá bom? Muito legal. Marcelo? Vou puxar para o lado do regulador. Eu acho que é garantir uma governança regulatória na região, buscando exatamente a harmonização. Os padrões estão aí, são os padrões da ICAO, da OASI, então é seguir, né? E aí com isso a gente vai harmonizar, vai ganhar escalabilidade, vai garantir que não exista uma dupla contagem, vai garantir rastreabilidade e confiança. Confiança para a gente poder exportar como região para o resto do mundo. Lembrando que todos esses requisitos estão no decreto. Todos esses estão. Gordon? Eu acho que é conseguir juntar todos os atores, né? Públicos, privados, os reguladores e os instrumentos financeiros para poder a gente conseguir alcançar isso aqui no Brasil. Então, acho que conseguir juntar os demandantes com os produtores, com quem pode financiar isso, eu acho que a gente tem um grande potencial aqui no Brasil de liderar essa agenda. Rafael? Eu vou me somar também a que os colegas estão falando aqui, e nessa linha, dessa visão geopolítica aqui que o Renato mencionou, porque eu acho que no fundo a gente só consegue legitimar uma política dessa natureza quando as pessoas conseguem perceber os ganhos para todas elas. Não é apenas descarbonizar, mas é descarbonizar porque isso também está promovendo o crescimento econômico no Brasil. O Brasil está exportando uma solução nova, está gerando emprego aqui no Brasil. Então acho que esse é o fator central. Eu só ia acrescentar um ponto que um ponto de
atenção especial sempre, que a gente só vai conseguir também viabilizar isso em larga escala se a gente tiver um esforço de inovação tecnológica para baratear o produto. Porque fazer isso, gerando emprego, tá, mas custa 3 vezes mais caro, é difícil fazer isso em escala. Agora, se a gente vai reduzindo essa diferença e ele fica praticamente neutro ali em relação à alternativa fóssil, aí sim a gente consegue, talvez não neutro, mas uma diferença menor, aí sim a gente consegue avançar e dar escala para o produto e virar realmente um exportador global dessa solução. Muito legal. O senhor sabe que eu naturalmente sou um cara um pouco mais pessimista. Talvez porque eu trabalho numa companhia aérea, mas eu saio daqui, depois dessa conversa, um pouco mais otimista, como você mesmo tinha comentado. A gente tem capacidade humana, a gente tem conhecimento e talento. É um tema super complexo, mas eu sinto, até no que aconteceu hoje, na abertura de uma consulta pública, a vontade de dialogar. E aí, com esse diálogo rico e a capacidade humana e o conhecimento técnico que todos nós aqui temos, eu tenho certeza que a gente chega numa solução que vai beneficiar o passageiro, beneficiar o meio ambiente e beneficiar a economia brasileira, que vai ganhar com uma produção não na escala brasileira, mas na escala mundial, de uma coisa que a gente tem aptidão para fazer. Então, queria agradecer a participação de todos vocês. Espero que tenha sido relevante para vocês também, mas acho que a gente tem pela frente um super desafio, mas eu saio com a confiança que a gente tem capacidade para enfrentar esse desafio. Obrigado a todos vocês. Super obrigado.